Muito bem, minha gente, você que está aí sempre acompanhando nossos papos, nossas conversas, hoje, nesse nosso Conexão Flávio Azevedo aqui, eu venho fazer uma proposta de discutirmos sobre o que eu tenho com isso, frases como não é problema meu, né? Hoje no programa Flávio Azevedo a gente falou sobre isso. Eu gostaria de reproduzir essa conversa nossa aqui hoje, começando com uma alegoria muito interessante da história de um ratinho que existia numa fazenda, e esse ratinho vivia dando alguns problemas por lá, e o fazendeiro resolveu colocar embaixo da pia, na cozinha, colocar uma ratoeira para pegar esse ratinho. O ratinho de longe acompanhava aquele movimento todo e quando viu a ratoeira sendo armada, ele ficou desesperado e saiu pela fazenda conversando com os outros animais daquela fazenda, sem saber o que fazer e desesperado com a possibilidade daquela ratoeira. E é interessante notar, minha gente, que a resposta que ele ouviu, de quem ele conversou, de quem ele pediu ajuda, de quem ele procurou, era simplesmente não é problema meu. A primeiro personagem da fazenda que o ratinho tentou conversar foi com a galinha. E a galinha falou: seu rato, desculpa, mas isso é um problema seu. Eu não tenho nada com isso. Isso não é um problema meu. Quem fica rodando lá por dentro da casa do fazendeiro é você. Eu fico aqui no meu galinheiro, aqui, colocando meus ovos, está tudo certo. Ele tentou conversar com algumas outras galinhas ali, mas a resposta foi igual. Não satisfeito, o rato vai até o chiqueiro onde estava o porco e compartilhou com o porco do seu desespero, do seu problema. E o porco friamente falou: seu rato, sua desculpa, mas eu não vejo razão do senhor vir aqui tratar desse tema comigo, uma vez que eu fico aqui no chiqueiro, não saio daqui. A ratoeira, ela está colocada lá embaixo da pia, na cozinha, do fazendeiro. Eu não vou passar por lá. Isso é um problema seu. E o último animal a receber a, a conversa do ratinho foi a vaca. E a vaca ficou até muito ofendida quando o rato tratou desse tema com ela. O seu rato, olha o tamanho do senhor, olha o meu. Eu sou um animal de grande porte. Se alguém tem que se preocupar com ratoeira, é o senhor. Aquilo lá foi preparado para o senhor. Eu não tenho nada com isso. Depois dessa confidência com um, com o outro, com um, e sem ter nenhum apoio, o rato ficou sem saber o que fazer. Naquela noite, minha gente, diz a história que ouviu-se um barulho na cozinha. A ratoeira desarmou, significando que pegou alguma coisa. E a mulher do fazendeiro, que estava incomodada com as peripécias e aventuras do rato na sua despensa, roendo alimentos e tal, correu para ver o que estava acontecendo. E quando ela se abaixou e afastou aquela cortina, né, nas cidades, nas casas da roça do interior, tem uma cortina que protege a pia, né? Quando ela levou a mão na cortina, na verdade uma cobra estava passando por ali e a cauda da cobra, o rabo da cobra bateu na ratoeira e a ratoeira prendeu o rabo da cobra. E na hora que a mulher meteu a mão que afastou aquela cortina ali da pia, a cobra picou aquela mulher. Imediatamente a mulher caiu doente, o marido veio correndo ver, os gritos, aquele desespero. E o marido entendeu o que aconteceu e já pegou a mulher, levou a mulher para o hospital. E era uma cobra venenosa, uma cobra com um veneno muito, muito forte. E aquela senhora precisou ficar internada. E aquele fazendeiro precisou gastar algum dinheiro. E a única coisa que ele lembrou que podia fazer para poder levantar algum dinheiro de imediato era vender a vaca. E quem se ofereceu para comprar a vaca foi o dono do açougue. E logo no outro dia, a vaca já estava sendo levada ao matador, o fazendeiro com dinheiro na mão para poder
pagar as despesas do hospital, de médicos, exames, esse negócio todo, e foi a vaca para o matadouro. E aquela mulher ficou muito mal de saúde, algum tempo internada, e até que recebeu alta. E recebeu alta com recomendações médicas de estrito repouso e muita canja de galinha. E nessa altura do campeonato, o amigo que está me acompanhando aí já sabe quem foi que forneceu a carne para canja de galinha, né? Claro, aquela galinha que tinha dito para o ratinho que ela não tinha nada com isso em relação à ratoeira, aquela galinha e algumas de suas colegas de galinheiro morreram. Morreram e foram, ofereceram a sua carne como canja para aquela mulher que se recuperava da picada da cobra. Depois de algum tempo, a mulher ela se recupera a sua saúde, e o fazendeiro, muito satisfeito, muito feliz, porque a sua esposa recuperou a saúde, voltou à sua vida normal, sem sequelas, sem nenhum problema, ele resolveu oferecer uma festa para a família e combinou que no domingo seguinte haveria um almoço, um grande almoço, e de tanta alegria ele resolveu matar o porco para oferecer a carne do porco para os seus convidados. E assim, aquele porco, que disse que nada tinha a ver com a história do ratinho, a ratoeira, aquela coisa toda, também perdeu a sua vida para oferecer a sua carne, para que a sua carne fosse oferecida para os convidados daquele fazendeiro. E o rato, que era, na verdade, o objeto daquela ratoeira, continuou vivo, serelepe, fagueiro. E aqueles que disseram, não temos nada com isso, esses acabaram perdendo a vida. E, minha gente, por que eu estou contando essa história aqui para você? Eu escuto muito isso aqui na nossa cidade de Rio Bonito, e tenho certeza que se você não é de Rio Bonito, é de uma outra cidade, sobretudo as cidades de menor porte, a gente escuta muito isso, né? Eu não tenho nada com isso. Não é problema meu, né? E quando a gente fala de problemas que acontecem, os escândalos, corrupção, essa coisa toda, é muito natural. Eu, por exemplo, que estou sempre trabalhando com esses temas, sempre tem alguém que me pergunta, Flávio, o que você tem com isso, cara? Larga isso para lá, lapso de mãos, não vai adiantar, não vai resolver. E aí chamou muito a minha atenção, meus amigos, a, o encontro da Polícia Federal ontem, né? A Polícia Federal encontrou 51 milhões do ex-ministro Gedel Vieira Lima, né? 51 milhões num apartamento na Bahia. E essa notícia geralmente faz com que as pessoas se perguntem, mas o que eu tenho com isso, né? E aí eu mostrei as fotos da Dinheirama para você que está aí acompanhando a gente, né? Muitas reportagens tratando desse tema nas últimas 48 horas, né? E, na verdade, estamos entrando aqui no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e eu resolvi fazer essa reflexão nesse vídeo aqui para conversarmos sobre essa questão do eu não tenho nada com isso. Quando você vê uma notícia envolvendo Lula, o Temer, a Dilma, o Gedel Vieira Lima, o Sérgio Cabral, pessoas que estão tão distantes da gente, geralmente se pergunta, o que eu tenho com isso? Não é problema meu, isso está lá. Nós temos muita coisa a ver com isso, sim. E, sobretudo, porque quando se trata de questões domésticas nossas aqui de Rio Bonito, envolvendo prefeito, vereadores, secretários e tal, escândalos e corrupção, nós também queremos ficar em cima do muro dizendo que o problema não é nosso. Exatamente igual a história desse ratinho aí, né? E nesse dia da independência, nesse dia 7 de setembro de 2017,
Eu queria compartilhar com você algumas reflexões assim bem interessantes, né? Eu intitulei Somos colônia da corrupção, quando seremos independentes? Né? E enquanto o brasileiro tem fome, eu começo aqui nas minhas reflexões pensando nisso, enquanto o brasileiro tem fome, enquanto a nossa gente morre na porta de hospitais, enquanto boa parte dos servidores públicos não recebe os seus salários, né? Enquanto tradicionais instituições de ensino correm o risco de fechar as portas, enquanto somos vilipendiados com impostos exorbitantes, enquanto nossa gente morre vítima da violência urbana que cresce e cresce mais a cada dia, enquanto nossas crianças crescem sem ter certeza de um futuro, um grupo de asquerosos brasileiros rouba os recursos que deveriam corrigir essas deformidades sociais. Há anos nós acompanhamos notícias de que o dinheiro captado por políticos ladrões está guardado no exterior, em bancos, em caribenhos, em instituições na região do Mediterrâneo e até nos Estados Unidos, né? E realmente existe muita grana lá fora, daqui do Brasil, em bancos no exterior. Mas, meu amigo, tem muita coisa aqui dentro também, né? E depois da notícia de um apartamento cofre no Rio de Janeiro para guardar milhões roubados pelo ex-governador Sérgio Cabral, aqui no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral também tem grana lá fora, né, como as investigações aí apontam, surge a notícia de um novo apartamento, agora na Bahia, guardando 51 milhões de reais, pertencentes ao anão do orçamento e ex-ministro dos governos Lula, Dilma e Michel Temer, né? O senhor Gedel Vieira Lima. Minha gente, que a maior parte dos políticos rouba, eu sei, que é culpa do político, a falência da prestação de serviço público à nossa gente, né? Eu estou cansado de saber, e acho que você também sabe disso, que partidos políticos são quadrilhas, eu também sei, né? Que o principal elemento exigido para se galgar os cargos mais importantes na coisa pública, né? Na administração pública, os principais quesitos exigidos é ser safado, corrupto e mentiroso. Eu também sei disso, nós sabemos disso. O que eu sinceramente não consigo entender é a paralisia da nossa gente, a nossa paralisia. Insistimos em votar nesses bandidos, insistimos em acreditar no choro desses marginais, e eu lembro do Gedel Vieira Lima chorando porque não aguentava mais ficar na cadeia. Recentemente, agora nós vimos isso aí no noticiário, né? Nós insistimos em ver nesses ladrões, nessa gente ruim, nesses maus brasileiros, o caminho para um futuro bom. Mas não existe futuro, minha gente, com esse pessoal aí. O mais assombroso é que, apesar das fotos, vídeos, malas de dinheiro, apartamentos, cofres, bunker, né, como está sendo falado aí a questão do Gedel Vieira Lima, delações de toda ordem comprovando, né, que os caras realmente são picaretas, vagabundos contumazes, né? Boa parte da nossa gente prefere viver num mundo de faz de contas e insiste em ter um político de estimação. Você já viu isso? Boa parte dos brasileiros, sobretudo nas cidades de menor porte, o cara tem um político de estimação. Igual ele tem um gatinho que ele dá leite, um cachorrinho que ele tem dentro de casa, ele também tem um político de estimação. E quando esse político de estimação, que geralmente é sempre o mais ladrão de todo mundo, ele é criticado, ele é apontado, tem um monte de gente para defender, e o sujeito que tem aquele ladrão como político de estimação, ele fica extremamente ofendido com você. Essa é uma lógica, né? E aí, minha gente, odeio dizer isso, né? E me odeiam
por sempre dizer o que eu vou falar agora, mas a culpa desses problemas é de todos nós. É de todos nós. A nossa frouxidão, o nosso eu não tenho nada com isso, igual a história do ratinho, né? O nosso, mas será que é isso mesmo, né? A gente duvida de fotos, imagens, delações, comprovações técnicas, documentais. A gente duvida. Será que é isso mesmo? Não sei em que planeta que nós vivemos, né? O nosso, mas seria ele capaz de fazer uma coisa dessa? Um cara tão bom, tão gente boa, será que ele tem coragem de fazer isso, né? Ah, tudo isso, minha gente, mantém marginais e ladrões no poder em nosso país, seja em esfera federal, estadual ou municipal. O Brasil, que dizem não ser um país sério, só não o é, porque nós não somos sérios. Somos egoístas, pueris, ou seja, infantis, né? E seguimos acreditando em histórias de fadas, duendes e dragões. Seguimos acreditando. Qualquer lorota que nos conta, a gente está acreditando, batendo palma. E nessa quinta-feira, dia 7 de setembro, celebra-se o Dia da Independência. Segundo os relatos históricos, foi lá em 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, deu o grito da independência. O Brasil conseguiu ser independente de Portugal, mas nunca, meu amigo, alcançou soberania. Quase 200 anos depois do grito de Dom Pedro, né, completa-se amanhã 195 anos de proclamação da independência, o Brasil segue dominado pela indolência, indolência da nossa gente. Indolência que, quando assumimos cargos públicos, nós levamos essa indolência para esses cargos e funções. Pela preguiça de pensar e agir. Isso aflige, atinge diretamente a nossa soberania. Somos escravos do deixe isso quieto. Deixe isso quieto, rapaz. Do largue isso para lá. Do cuidado, amigo, você pode se queimar. Você já escutou isso? Certamente você já ouviu, né? É, somos reféns e escravos do... Não adianta nada disso, meu irmão. Esquece esse negócio. Ou então do... eu até concordo, mas quanto que eu levo nisso? Também tem essa máxima, né? E outras frases, meu amigo, que retratam a frouxura e a corrupção. Duas características tupiniquins, duas características bem brasileiras, que anestesiam e retardam o nosso desenvolvimento intelectual e cidadão. E aí, nesse dia 7 de setembro de 2017, quando completamos 195 anos de proclamação da independência, eu convido você a essa reflexão. Embora o Michel Temer esteja tão distante, a Dilma, o Lula estejam tão distantes, e por vezes nós somos tentados a falar, não tenho nada com isso não é problema meu, é problema nosso sim. É problema nosso sim. E se cada um começasse a se preocupar, daqui a pouco todo o país, todo o Brasil estaria preocupado, pensando, analisando e votando com mais correção. Para fechar, eu gostaria de lembrar para os amigos que, além de termos, nesse ano de 2017, essa marca de completar 195 anos, nós estamos a um ano das eleições, onde escolheremos deputados federais, deputados estaduais, governador, presidente e senador. E eu gostaria de perguntar para você quais são as opções que você tem. Você já procurou saber? Não, Flávio, está muito difícil, cara. Tá complicado escolher alguém, tá mesmo. Então, é exatamente por estar difícil escolher alguém que nós já precisamos começar a pensar nisso. E não se esqueça daquela célebre frase do grande filósofo Mário Sérgio Cortella. Os ausentes nunca têm razão, porque quando você decide se ausentar de um processo de escolha,
você está abdicando o seu direito de votar, de opinar através do voto, para uma outra pessoa. E nem sempre aquela outra pessoa vai votar de acordo com aquilo que você acha melhor. Mas quando você se ausenta, se abstém, não quer participar, você dá a sua vez para outro. Então, essa galera que vota em branco, essa galera que fica em cima do muro, que anula o voto, na verdade, eles indiretamente estão votando no mais votado. E que nem sempre esse mais votado é o melhor para a cidade, é o melhor para o país, é o melhor para o Estado. Né? Deixo aqui essa reflexão. O Brasil se tornou independente de Portugal lá em 1822 com o grito de Dom Pedro. Mas eu repito do que eu disse aqui anteriormente. Nós nunca fomos soberanos. Nunca fomos soberanos. Nós temos uma soberania territorial, mas não somos soberanos. Falta educação, falta cultura, falta esporte, falta lazer, falta dignidade, falta emprego, falta segurança, falta uma série de coisas e falta, sobretudo, cidadania, para nós termos realmente soberania. Nós, eu, você, nós, precisamos ter soberania. Mas nós não temos essa soberania, que só chega a partir do momento em que nós nos conscientizarmos do nosso papel de integrante de uma sociedade democrática, com direito a voto, voz e, sobretudo, o direito de participar, deixando a própria opinião nesse meio e não comprando opiniões enlatadas porque interessa fulano, a ciclano e porque vou ganhar alguma coisa, ou então se afastando do processo porque eu não tenho nada com isso, temos sim. Não se esqueça da história do ratinho, né? A vaca, o porco e a galinha que disseram que nada tinham com isso, acabaram mortos. E o ratinho, que era na verdade o dono do problema, seguiu vivo, lépido e fagueiro. Um abraço a todos vocês que estão aí nos prestigiando nessa oportunidade. Sucesso, um dia da independência, um feriadão aí de muita paz. Para os amigos que vão viajar, um bom retorno, um bom regresso. E que nós venhamos a dedicarmos um pouco do nosso tempo para a reflexão de temas dessa natureza, porque o nosso futuro está diretamente ligado às ações do presente. O futuro, ele é resultado daquilo que construímos no presente. Então, que as lições do passado possam influenciar, possam servir de base e orientação às decisões que estamos tomando no presente, para que nós possamos ter um futuro diferente do hoje e bem melhor do que o passado. Um abraço, amigos, sucesso a todos, tudo de bom. Papai do Céu abençoe cada um aí, um beijo no coração, aqui nesse nosso Conexão Flávio Azevedo especial de Independência, 7 de setembro de 2017. Abraço, gente, tudo de bom.